Nesse vídeo a gente vai aprender, ou vamos entender o significado das derivadas das funções logarítmica e exponencial, tá ok? Então, vocês vão observar aqui no estudo de cálculo, ou seja, nas derivadas desse tipo de funções, é muito mais interessante ou muito mais simples trabalhar com a base neperiana, ou seja, onde a base é o número de Euler. Esse número a gente sabe que é um número irracional e ele vale 2,7182, 81 e assim sucessivamente. Um número irracional igual ao número π, certo, pessoal? Então, vamos observar, e é bem simples trabalhar nesses tipos de funções. Quando encontramos as derivadas, é muito mais simples trabalhar com essa base aqui. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui a função f de x igual, dado pela lei, a função f dado pela lei f de x igual a e na x. Ou tivéssemos aqui, vamos chamar aqui de uma outra função. Vamos chamar aqui a função g, dado por g de x, igual a ln de x. Lembrando que ln, só para relembrar, ln nada mais é que o logaritmo cuja base é o número de Euler, ou número neperiano. Então, a gente transforma isso aqui em ln. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui isso aqui, nada mais é que log de x na base e, ou seja, é o log de x na base e é a mesma coisa que ln de x, tá ok? Só para relembrar. Então, perceba que nas duas funções aqui estamos trabalhando com a base, cujo número é o número de Euler, tá ok, pessoal? Então, olha só que maravilha. A derivada dessas funções, então, vamos mudar aqui a cor aqui, certo? As derivadas dessas funções, então, a derivada dessa função aqui, que seria f de x igual a e na x, a derivada dessa função, f' de x, vai ser igual à própria função. Que maravilha, né? A gente vai entender um pouco o significado, geométrico disso aqui. A derivada de g, por exemplo, ou seja, g' de x, vai ser igual a 1 sobre x, considerando aqui o x sendo valores maiores que zero, ok? Então, perceba que é muito simples encontrar as derivadas dessas funções, Se tivéssemos aqui, por exemplo, antes disso, vamos interpretar aqui um pouco geometricamente esses resultados aqui. Então, o gráfico da função e na x, seria algo parecido com isso aqui, pessoal. Então, ele corta o eixo y quando o y vale 1 aqui, Então, aqui está o eixo do x e aqui o eixo do y. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte, ó. Se você pegar qualquer ponto nessa função, então, quando x vale 1 aqui, y, você deve concordar comigo que vai valer o próprio número de Euler, Porque e elevado a 1 é igual ao próprio e. Então, a gente sabe, e vimos isso em aulas anteriores, que a derivada da função desse ponto é geometricamente igual à tangente do ângulo da reta que corta, ou seja, da reta tangente que corta o gráfico exatamente nesse ponto. Então, a reta tangente ela vai formar um ângulo aqui e a tangente desse ângulo, que chamamos de alfa, vai ser igual a exatamente o valor da função. Quem é o valor da função aqui? É o próprio e. Então, é igual à imagem da função naquele ponto. Perceba que nesse ponto aqui, x ele vale 1 e y vale e. Então, a imagem aqui é a própria derivada da função. Então, perceba que é muito mais simples trabalhar com a base e. Por causa disso, por causa exatamente desse resultado, porque a derivada da função naquele ponto é igual à imagem da função naquele ponto, certo, pessoal? Da mesma forma aqui, ó, perceba que, e a gente já vai ver quando a base é diferente, tá ok? Perceba que o gráfico dessa função, a gente poderia até montar o gráfico dessa função rapidamente aqui, seria algo bem parecido com isso aqui. Então, aqui está o eixo y e aqui o eixo x, Então, lembrando aqui do gráfico, não seria algo tão parecido com isso. Então, o gráfico dessa função seria assim, mais ou menos assim, certo? Então, ele corta o eixo x aqui, exatamente quando x é 1. Então, x aqui é 1, y é 0. Olha só, a derivada da função, a gente sabe que ela é geometricamente igual, Então, por exemplo, nesse ponto aqui, quando x vale 1 e y vale 0. Então, vai ter uma reta tangente aqui, cortando o gráfico exatamente nesse ponto, ou seja, toca o gráfico exatamente
em um ponto, e esse ponto é exatamente 1 e 0. Essa reta aqui, essa reta tangente, ela forma um ângulo, certo? Ela vai formar um ângulo, vamos chamar de alfa aqui também. Então, esse ângulo aqui, a tangente desse ângulo, a gente sabe que é numericamente igual à derivada da função naquele ponto. A tangente desse ângulo vai ser igual a 1 sobre x. Quem é o valor de x aqui? É igual a 1. Então, a tangente de alfa vai ser igual ao próprio 1. Olha só, pessoal. É o inverso, né? É o inverso do valor de x aqui. Então, por exemplo, quando x vale 2, por exemplo, quando x vale 2, o valor da função aqui, nesse ponto, né? O valor da função aqui seria ln de 2, né? A gente está trabalhando exatamente com essa função, o gráfico dessa função. Então, quando x vale 2, y vale ln de 2. Então, a reta tangente que passa aqui, olha só, a reta tangente que passa exatamente nesse ponto, vamos chamar aqui esse ângulo de beta, certo? Ou seja, a tangente de beta, você deve concordar comigo que essa reta está menos inclinada que a reta que estava em vermelho aqui, cujo ângulo era alfa, né? A reta que tem um ângulo beta aqui, ela está menos inclinada. E a gente vai ver que é exatamente isso, ó. Perceba que a derivada é 1 sobre x. E quem é o valor de x aqui nesse ponto? O valor de x nesse ponto é x vale 2 e y vale ln de 2. O valor de x é igual a 2. Então, aqui vamos ter 0,5. Então, perceba que é menor que o valor anterior, né? Por quê? Porque ela está menos inclinada, né? Ela é menos inclinada que a reta anterior, a reta tangente anterior. Então, perceba que é bem simples encontrar a derivada. Esses valores aqui, pessoal, são as derivadas, né, dessa função nesses pontos. Então, a derivada dessa função no ponto quando x vale 1 é igual a 1. A derivada quando x vale 2 é igual a 0,5. Basta pegar o inverso do valor de x naquele ponto. Aí a gente encontra a derivada. Aqui não, basta pegar o valor de y no ponto. Encontramos exatamente o valor da sua derivada naquele ponto. Perceba a simplicidade, né, que é quando trabalhamos, né, com a base cujo valor é o número de Euler, ou número neperiano, certo? Aí você deve estar se perguntando, tá, e quando não estamos trabalhando com essas bases? Ora, imagine que f de x aqui, ok? F de x fosse a elevado a x. Esse a fosse um número real qualquer. Quem seria a sua derivada? Olha só, não é algo também tão complicado, mas vai aparecer um fator diferente, né? A derivada de f vai ser igual ao próprio a na x, então seria algo parecido com anteriormente, só que a esse fator vamos multiplicar pelo logaritmo natural da base do qual estamos trabalhando, certo? Então perceba que dificultou um pouco a derivada dessa função. Da mesma forma aqui, ó, a derivada era 1 sobre x, só que imagine que g de x agora fosse ln, melhor dizendo, né, o log, já que a gente não está trabalhando mais com a base e, então o log de a, né, então log de x na base a, então perceba que a base mudou aqui. Quem seria a derivada de g? Ora, a derivada de g, g' de x, vai ser igual também algo bem parecido com anteriormente, ó, 1 sobre x, só que a esse fator vamos multiplicar pelo inverso aqui também do logaritmo natural de a. Então é fácil até de memorizar, né, com as derivadas anteriores. Então perceba que ficou algo parecido com anteriormente, ou seja, substituirmos aqui ou repetirmos a função do qual estamos trabalhando, só que multiplicamos, né, pelo logaritmo natural da base do qual estamos trabalhando. Aqui da mesma forma, repetimos 1 sobre x, só que vamos ter que multiplicar pelo inverso do logaritmo natural de a. Tá ok, pessoal? Só que aí você deve estar se perguntando, tá, mas a gente pode, e você deve concordar comigo, que a gente acabou generalizando, tá ok? Generalizando a fórmula para encontrar as derivadas de funções logarítmicas exponenciais para qualquer base. Então, se a base fosse e na x, a gente poderia aplicar essa fórmula aqui. Olha só, fx é igual a, f de x, né, é igual a e na x. Quem seria a derivada de e na x? Aplicando essa fórmula aqui, seria o próprio e na x multiplicado por ln de e. Mas só quem é ln de e? Ln de e é igual a 1. E na x multiplicado por 1 é igual ao próprio e na x. Então, perceba que encontramos exatamente o que vimos anteriormente. Da mesma forma aqui, certo, pessoal? Da mesma forma, a gente poderia aplicar, né,
a derivada de ln de x. Você vai ver que vai encontrar exatamente 1 sobre x. Porque 1 sobre ln de e é igual a 1. E 1 sobre x vezes 1 é igual ao próprio 1. O próprio valor, né, de 1 sobre x. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, compreendido a ideia das funções, das derivadas, né, das funções logarítmicas e exponenciais. E na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Tá ok? Então, eu espero vocês lá. Até mais!